Eu falei aqui no meu primeiro canal, se você sempre gosta de repetir, né? Se você não conhece, eu tenho um primeiro canal aqui no YouTube que se chama Jogo Falar, que eu falo mais sobre Santos Futebol Clube, seleção brasileira, mas hoje fazendo a live pré-rodada do Brasileirão, eu comentei, né, que eu só esperava ver, eu falei, vou assistir a final da Copa do Rei hoje, 5 horas da tarde e tal, e comentei, bom, só espero ver um bom jogo, né? E acho que isso Barcelona e Real Madrid entregaram hoje nessa tarde em Sevilha, né? Um jogo que foi muito bom, foi muito disputado e especialmente foi muito competido, né? Foi uma competição realmente entre dois clubes grandes que até como a transmissão não cansou de repetir, né, de forma correta, as 16 partidas Real Madrid e Barcelona não empatavam. Hoje eles empataram e acabou indo para os pênaltis, para prorrogação, perdão. E antes de ir para os pênaltis, sai o gol do Jules Koundé para definir o título do Barcelona, Copa do Rei, o maior campeão da Copa do Rei, se eu não me engano são 32 títulos, né? Eu vou até, faço questão de abrir aqui para falar com certeza, né? Com propriedade, mas se eu não me engano são 32 títulos do Barcelona, 21 do Real Madrid. É isso mesmo, hoje foi o 32º do Barcelona, o Real Madrid tem 20, na verdade. O Bilbao é o segundo vencedor com 24. Em quarto lugar vem o Atlético de Madrid com 10. Enfim, de qualquer forma, o Barcelona se isola ainda mais na liderança desses títulos. O Barcelona que segue, né, na Champions League ainda, vale lembrar, está na semifinal contra a Inter de Milão. O Real Madrid já foi eliminado na última fase, nas quartas de final, pelo Arsenal, né? Mas, de qualquer forma, um jogo de muita qualidade e que mostrou dois times completamente diferentes, né? Que cada um dominou um tempo e de formas diferentes também. Na prorrogação, um jogo muito lá e cá, que acabou saindo com o gol do Barcelona. Mas antes de falar da partida, eu sou o Eduardo Jardim, esse é o Garden Futebol Internacional. Se você puder e quiser, se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, é muito importante, ajuda bastante a gente. O canal é recém-criado, está crescendo, então conto com a sua ajuda se você puder, se não, tá tudo certo também. Bom, para falar dessa partida, o Barcelona, vale lembrar, hoje teria, né, a volta do Ter Stegen, né, no gol, mas depois de muito tempo lesionado, o Hansi Flick preferiu manter o Chesney no gol e até acho que é uma decisão correta, porque muito tempo parado, você voltar direto numa final é até injusto, entre aspas, né, com o goleiro que vinha atuando para você, né, nessas últimas partidas, da temporada inteira praticamente. Então, para começar, eu gostei dessa decisão. E do time escalado, é claro, você tinha desfalques ali, principalmente pelo lado esquerdo, né, com o Baldé, o Casadó também, que às vezes já fez essa situação. O Lewandowski, que já é um desfalque que foi bem sentido, mas que na Copa do Rei você tinha muitas vezes o Ferran atuando por ali. E mais uma vez hoje ele atuou e deu motivos, né, para mostrar o porquê que ele vinha sendo essa opção. Faz o gol de empate no segundo tempo, né, um belo gol inclusive, com um lançamento espetacular do Yamal. Eu já fiz em outro vídeo aqui, né, acho que foi na vitória sobre o Atlético de Madrid. Que jogador é esse menino, né? Que espetáculo de jogador. É uma qualidade assim impressionante. É um jogador que tem uma maturidade para a idade que ele tem, que é uma coisa fora da curva, assim. É um absurdo mesmo. É um jogador espetacular. E o Barça tem uma joia ali nas suas mãos, né? E você pode até falar, pô, mas ele não fez nada em relação a gols, claro. Finalizou uma bola para fora, outra que o Courtois faz uma grande defesa, mas no geral produziu muito, produziu demais, foi o jogador mais, talvez junto com o Pedri ali, que o Pedri é substituído, né, o Yamal joga o tempo inteiro, mas acho que o Yamal até foi o jogador que realmente mais produziu, né, para o Barcelona, e enfim, é uma capacidade, é uma qualidade assim, absoluta, é um jogador espetacular. E para falar até dessa partida, né, o Barcelona foi, já depois dessa introdução meio longa, né, o Barcelona foi melhor na primeira etapa. Eu acho que deu para dividir muito bem entre o primeiro tempo muito a favor do Barcelona, que poderia ter saído com mais até,
para mim teve um pênalti não marcado, tá? Para mim também teve uma situação ali de oportunidade de gol que poderia ter sido um pouquinho mais bem caprichada, né? Mas mesmo assim, saiu na frente do placar, né? Com o gol do Pedri, né? Numa bela jogada, um lançamento que ele mesmo rouba a bola, lança pro Yamal e até todo mundo afunda na área, né? O Rafinha, o Ferran, que foi o outro, teve mais, acho que foi o Dani Olmo, enfim. E aí todo mundo afunda na área, o Yamal tá segurando, esperando a bola. Eu acho que ele visualizou já a jogada, né? Que era para soltar essa bola atrás. E aí o Pedri vem de lá de trás do campo de defesa, chega ali e dá uma chapada espetacular no ângulo, sem chance nenhuma pro Courtois fazer a defesa. Foi um verdadeiro espetáculo, né? E saiu 1-0. E isso, claro, ainda tinha sido depois já de uma boa chance ali do Barcelona de abrir o placar, que o Courtois faz uma baita defesa, uma cabeçada do Koundé, né? Então, foi realmente um jogo em que o Barcelona dominou as ações no primeiro tempo, teve oportunidades para fazer mais, teve o cruzamento do Yamal mesmo, que sai muito perto ali, sai no cantinho, né, do Courtois. Enfim, e era um time que mesmo sem a referência ali do centroavante, do Lewandowski, obrigou, né, com o Ferran saindo muito bem na área. O Dani Olmo tem essa característica já de entrar na área. Até achei que poderia ter feito isso mais hoje. Não fez tanto, mas enfim. E mesmo assim criou oportunidades. Mas consegue só, entre aspas, né? Porque é um clássico, é muito difícil marcar um gol, mas só faz um gol. E aí vai para o intervalo. O Ancelotti tem ali alternativas para mexer. Tem ali coisas para mudar. E ele volta com o Mbappé no segundo tempo no lugar do Rodrigo, que não fez um grande jogo, é bem verdade. E aí, cara, numa disparada ali do Mbappé, né, que ele sofre a falta, ele cobra no canto do Chesney e faz o gol. Pra mim, o Chesney poderia ter feito melhor. Eu não acho ele um grande goleiro, nunca achei, nem nos tempos da Juventus, mas aí é um gosto pessoal meu, enfim. Mas, como eu falei, não posso me contradizer. No começo do vídeo eu disse, e sigo mantendo, acho que era ele que deveria jogar. É que, no geral, eu acho o Ter Stegen muito mais goleiro, claro, mas era muito plausível a escolha por ele nessa partida. Enfim, para mim acaba falhando, e aí no escanteio, pouco tempo depois, né, 6 minutos depois, o Tchouaméni faz um gol de cabeça numa falha muito grave do Koundé para mim. O Koundé larga, ele tá perto do Tchouaméni, e aí em algum momento ele se desliga e fica só olhando a bola, né, e o Tchouaméni dá 2 passos para trás e cabeceia sozinho. O Chesney para mim também poderia ter ido na bola, a bola passa, ele meio que no replay de trás do gol, né, ele tá olhando assim, a bola passa não muito longe dele, ele poderia de repente ter tentado dar um pulo aí, esticado, enfim, não fez isso. Aí toma virada. E aí é um grande problema, porque começa a dar um pouquinho aquele desespero. O Barcelona começa a preparar substituições ali, já estava preparado o Gavi para entrar em campo também, e o Gerard Martin, né? Porém, sai o empate antes disso, né? Pouco tempo depois, o Yamal acerta um lançamento espetacular nas costas dos zagueiros ali, e aí o Ferran Torres dá um passe à frente e tira o goleiro, né? E consegue tocar para o gol e empatar a partida. Mesmo assim, o Hansi Flick faz as substituições, que era o De Jong saindo para entrar o Gavi. Eu acho que era mais para dar uma questão de vigor físico mesmo, né? Eu acho o De Jong mais jogador no geral, mas o Gavi entraria ali para conseguir tentar ter um pouquinho de progressão mais com a bola, cobrir mais espaços do campo mesmo cansado. Quer dizer, mesmo cansado, né? Mesmo o time estando cansado, ele entrou descansado, é evidente. E o Gerard Martino, para ser o zagueiro ali pelo lado... ele saindo para entrar o Ronald Araújo, né? O Gerard Martino saiu para entrar o Ronald Araújo. Para ser esse cara com um pouco mais também de capacidade física do lado esquerdo. Só que o Ronald até tem mais capacidade defensiva também, né? O Ronald é um zagueiro de origem e é mais zagueiro do que o Gerard, né? Então ele entra por ali mais para ir e conseguir centralizar. E aí você passa o Íñigo Martínez um pouquinho para o lado para defender esse lado esquerdo, né? Para impedir as subidas ali de quem caísse por ali. O Valverde caiu por ali em alguns momentos, o próprio Mbappé também caiu por ali, enfim. Era mais... O Arda Güler em alguns momentos também, né? Era mais para conseguir fechar esse lado. E acho até que foi uma decisão justa e correta do Hansi Flick, né? Quando a gente vai para a prorrogação, aí já fica aquele meio que trocação, né? Um pouco do medo de atacar,
mas também ao mesmo tempo não pode ficar só esperando o adversário. E aí, eu não vou julgar aqui as substituições, porque na prorrogação eu sempre acho que é uma coisa muito mais complicada de se pensar, né? O Hansi Flick prefere colocar o Eric Garcia no lugar do Pedro, e aí você acaba liberando os jogadores de meio de campo para subir um pouquinho mais. O próprio Kubarsi, que estava na zaga, ele subiu um pouquinho mais, não necessariamente fazendo volante, mas ele subiu, avançou um pouquinho, né? Para fazer essa marcação. E o próprio Eric, ele fica um pouquinho mais à frente também. E aí o Ancelotti responde com o quê? O Endrick entrando no lugar do Rudiger. E aí você muda um pouquinho a configuração. Você tem o Tchouaméni segurando um pouquinho mais. Você tem o próprio Modric também sendo aquele cara de mais de contenção que você poderia imaginar ele na base da jogada, mas subindo mais. E ele dá uma segurada na prorrogação, justamente por essas alterações. E que eu tô falando aqui, eu não acho erradas. Eu acho justas, para você tentar vencer um jogo, ainda mais um clássico. Ficar esperando os pênaltis seria complicado, né? Então, por isso que eu digo, eu completamente entendo, não consigo nem julgar esse tipo de substituições, né? E o problema é que logo depois, em uma saída errada, o Koundé, que tinha falhado no segundo gol, avança, rouba a bola e bate muito bem pro gol. É um jogador que eu, particularmente, até brinquei num grupo de amigos aqui, eu sempre achei ele um zagueiraço. Nunca entendi essa tara por terem colocado ele na lateral. Tipo assim, eu acho que eu já falei no outro vídeo aqui, eu consigo pensar que... Acho que o pessoal imagina, pô, ele é tão bom pra ficar só na zaga que não dá. Mas ao mesmo tempo você fala, cara, é um zagueiro completo, é um zagueiro que tem vigor físico, é um zagueiro que tem um senso de posicionamento excelente, é um zagueiro forte. Cara, não sei por que tirar ele dali. Mas aí hoje adiantou, hoje não dá pra falar que não deu certo. O cara foi lá, roubou uma bola e caixa, faz o 3-2, o gol da vitória, o gol do título da Copa do Rei, e que mostra aí a capacidade desse time do Barcelona também em ser superior ao seu rival, especialmente nos confrontos dessa temporada. E assim, ainda tem mais um. O Barça segue à frente em La Liga, venceu os dois confrontos. Aliás, venceu um confronto em La Liga, o outro foi pela Supercopa, né? Venceu na Copa do Rei, segue o outro confronto em La Liga, e mesmo se perder, eventualmente, tem uma vantagem de 4 pontos, né? Então, vamos imaginar aqui que o próximo Real e Barça, o Real vence. O Barça ainda tem um ponto de vantagem, faltando 5 jogos em La Liga. Não sei, claro que pode ser, o Real Madrid pode tirar pontos aí, pode ser o campeão, mas não me parece que seja essa a tônica do campeonato, né? Não me parece que o Barcelona é o favorito e pode seguir para o título. Aí a gente tem que ver, antes desse clássico, que é da 35ª rodada, tem a 34ª, o Barcelona pega o Valladolid, e o Real Madrid pega o Celta de Vigo, né? Então, inclusive, o próprio confronto do Barcelona é mais fácil. O Valladolid é o último, já rebaixado. O Real pega o Celta, 7º lugar ali, brigando por vaga na Liga Europa. Enfim, acho que isso fica bom para a seleção, hein? De repente o Ancelotti vem para cá, vai saber. Enfim, espero que você tenha assistido esse jogo, porque foi um jogaço. Comente aí o que você achou dessa partida, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!